Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 24 de outubro. Eu sou o Rodrigo Oliveira e hoje é sexta-feira. Sexta-feira de uma semana meio morna, assim, né? Não, sem nada de muito relevante, digamos assim, mas com alguns andamentos que acabaram ajudando aí os mercados, né? Você teve o arrefecimento aí da disputa entre Estados Unidos e China, a confirmação ontem do encontro do Donald Trump com o Xi Jinping lá na Coreia do Sul, já na semana que vem, o que ajudou aí a acalmar um pouquinho os mercados. Por outro lado, né, do lado ainda da política internacional, a, a piora nas relações entre Rússia e Estados Unidos, né, com a sanção aí, as duas maiores petroleiras russas, né, a Rosneft e a Lukoil, acabou pressionando aí o preço do petróleo, que tem subido, né? Saiu daquela casa dos US$ 61 o barril para agora ficar namorando aí os US$ 66 o barril, agora a 65,92 nesse momento, enquanto a gente conversa aqui. 65,92 o barril do tipo Brent, né? Mas a história de que os Estados Unidos e China vão voltar a conversar, acabou ajudando os mercados ontem a terem um alívio, né? Voltar a conversar não, né? Vão sentar para conversar, ajudou os mercados a terem um alívio, que era aquilo que a gente estava esperando para o mês, desse mês de outubro, dessas idas e vindas, até que o Trump e o Xi Jinping sentem e coloquem os pingos nos is, por assim dizer, para você ter mais ou menos um desenho de para onde esse relacionamento está indo, né? A gente teve com isso um- um- uma a gente teve uma correção, né, do ouro um tempinho atrás. Se você pegar aí os últimos 4 dias, o ouro caiu praticamente 7%, né? Teve um, um drawdown aí mais forte, né? Digamos assim. Hoje cai mais um pouquinho. Ontem teve um pouquinho de alívio, só subiu um pouquinho com a alta do petróleo, né? Que acabou dando uma disparada também, subiu 5%. O minério de ferro em queda, é, praticamente parado aí no 105 já há algum tempo. O que faz com que a Vale também não ande muito, apesar do resultado de produção ali, do relatório de produção que estava em linha, né, com o que o mercado esperava. O Bitcoin em alta de 0,93, agora 111.133 dólares, US$ 144, neste momento que eu falo com vocês. E Bovespa fechou em alta de 0,59 e puxado principalmente pela alta da Petrobras, que acompanhou um pouco daquela alta do petróleo que eu falei agora há pouco para vocês. A Petrobras chegou a subir aqui, deixa eu só achar a Petro aqui, mas subiu zero, cadê? Aqui, ó, 0,72 a ação ON, né, preferencial ou ordinária, e a preferencial subiu 1,14%. Lembrando que a Petrobras tem peso aí de 11% no Ibovespa. Entre as maiores altas de ontem, né, no Ibovespa, a gente vai ter Asas, 5,55 de alta, Braskem 5,50, VEG 3,55 de alta ontem e já reduzindo um pouco. No último mês, né, você já tem 11% de alta para a VEG. Cosan 3,53 e Açaí 3,18% de alta. Entre as maiores quedas, Magazine Luiza, depois de um acordo aí com Casas Bahia e Mercado Livre. MBR Foods menos 2,86, Fleury menos 1,73, Motiva menos 1,18 e Caixa de Seguridade menos 1,08. No Brasil, a gente tem as conversas ainda para aqueles dois projetos que a gente comentou ontem lá no YouTube, né? Os dois projetos que compensam aí parte da MP 1303 está bem amarrado, vai ser apresentado na semana que vem
e provavelmente já votado na semana que vem na Câmara dos Deputados, essa esperança do governo também, porque tem a apresentação do relatório bimestral agora em novembro e ele precisa ter esses números disponíveis aí para calcular bloqueios e contingenciamentos, né? E o jabuti que a gente falou antes, que é a compensação tributária, que deve ser apensado aí ao PL do metanol, né? Uma coisa que não tem nada a ver com a outra. No caso da isenção do imposto de renda, o nosso querido Renan Calheiros continua discutindo lá, diz que está em desequilíbrio o que foi feito na Câmara, né? Não é neutro do ponto de vista fiscal, tributário o projeto que isenta o pessoal até R$ 5.000 e por isso é, ele precisa ver algumas contas do Ministério da Fazenda que o Ministério da Fazenda não encaminhou para ele, né? O Ministério diz que sim, o projeto é neutro, sim, embora o nosso querido senador Renan Calheiros diga que não, né? Hoje tem resultados da Uzi Minas e da AgroGalaxy, Uzi Minas agora pela manhã e AgroGalaxy no final, agora pela manhã também, se não me falha a memória, deixa eu até confirmar aqui para vocês para a gente não falar muita besteira, né? A AgroGalaxy tá marcado aqui para mim no fim do dia, tá? Mas os Minas desapareceu e os Minas terá. Então pode ser que esse calendário aqui esteja equivocado. Além disso, tem resultado da conta corrente e de investimento estrangeiro direto, mas o que vai movimentar os mercados mesmo hoje deve ser os números de inflação, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. O IPCA 15, a expectativa do mercado é de 0,25% de alta no mês contra mês. Lembrando que no mês anterior, em setembro, a gente teve uma alta de 0,48. Agora, sem o rebate do bônus de Itaipu, né? Porque você teve o bônus de Itaipu, aí a inflação cai. Aí voltou o bônus de Itaipu no mês passado, a inflação aumentou. Agora não tem mais, já está equilibrado, né? E você tem também a redução da bandeira tarifária vermelha de 2 para 1, o que ajuda a segurar um pouquinho a inflação. Então a inflação pode vir aí mais tranquila em 0,25 IPCA 15 no mês contra mês e no ano contra ano vem a 5,02% de acordo com as previsões, né? Depois de marcar 5,32. Mais recente aqui, o menor número para o IPCA 15 foi em agosto, justamente em função ali do bônus de Itaipu, quando o ano contra ano ficou em 4,95%, ainda bem acima da meta de inflação, que vai até 4,5%, né, o limite, mas é, é, tem uma expectativa aí de que isso vá arrefecendo daqui para o fim do ano, que não falta muito e que apesar de muitas revisões aí da inflação do IPCA para 4,6, 4,7, ainda todo mundo não, mas muita gente, a maioria do mercado, aparentemente é, entendendo que o Banco Central vai ficar fora do limite superior da meta de inflação novamente, o que pode consagrar o nosso querido Gabriel Galípolo como o carteiro oficial do Banco Central, né, que vai ter que escrever mais uma cartinha explicando por que é que a inflação não está na meta, né? Lá nos Estados Unidos, o PCI, o PCI, né, que é o CPI, que é ou a espécie de PCA deles lá, deve apresentar uma alta de 0,4% no mês contra mês, enquanto no ano contra ano a expectativa é de uma aceleração aí para 3,1% depois de marcar 2,9% em agosto, né? Esse 0,4 no mês contra mês fica estável na comparação com o mês anterior. Lembrando aqui, o melhor resultado para o CPI nesse ano foi em abril, quando você teve aí uma retração, uma deflação de 0,10%. No ano contra ano, a gente vai sair então de 2,9 para 3,1. Lembrando aqui que lá em maio, né, você marcou o melhor momento aí
do CPI americano com 2,3%. Lembrando que a meta americana é de 2%. Mesmo assim, mesmo um pouco fora da meta, mesmo é, levemente acelerando no ano contra ano, as expectativas de juros para os Estados Unidos continuam no mesmo lugar. 100% praticamente de chance de um corte em outubro, 98,9% para ser exato, e em dezembro, 91,8% de chance de um novo corte. Em janeiro do ano que vem, continua aquela oscilação acima e abaixo de 50%, então ninguém tem muita certeza agora aquela ferramenta da Bolsa de Chicago marcando 48,8% de probabilidade de um terceiro corte em janeiro, né? Por aqui, o mercado de olho esperando o IPCA 15 para ver se decide aí quando deve ser mais provável o primeiro corte na taxa de juros brasileira. Por enquanto, março, né, que é a segunda reunião do Copom de 2026, tem tido preferência nas apostas aí na precificação da curva. E para o fim de 2026, o mercado continua precificando entre 12 e 12,5 a nossa querida taxa básica de juros, a Selic. Então é basicamente isso para essa sexta-feira. Vamos esperar aí pelos encontros. Não tem ainda confirmação se o presidente Lula vai ou não encontrar ou parar para conversar, para encontrar, eles vão se encontrar, né? Mas se vai ter algum encontro mais formal entre Donald Trump e o presidente Lula para avançar nessas conversas aí de tarifação, Venezuela, Lei Magnitsky e coisas do gênero. Como eu falei para vocês, se houver esse encontro, ele é um encontro apenas formal, de estreitamento de laços, de reapresentação dos dois mandatários. Não deve sair nada de concreto desta reunião, e é assim mesmo que funcionam as conversas diplomáticas. Elas são mais demoradas, afinal de contas, elas lidam normalmente com instrumentos, com assuntos mais complexos, com temas mais complexos. E é isso que deve acontecer. A expectativa é que o presidente Lula encontre o Donald Trump no domingo. Então, vamos ficar de olho aí para ver se sai algum cachorro deste mato, né? Eu falei do ouro para vocês só para registrar aqui, caindo 1,66 agora, uma queda aí já acumulada de 7% mais ou menos nos últimos 4 dias, uma correção bastante forte para o ouro. Nos mercados futuros de Wall Street, Nasdaq futuro apontando para um início de sessão aqui em alta de 0,47% e S&P 500 em alta de S&P 500 futuro em alta de 0,29%. O dólar fechou ontem em 5,38, uma leve queda aí, mas todo mundo esperando o desenrolar aí de números de inflação e dessas questões geopolíticas que definirão então o humor dos mercados aí para os próximos dias, beleza? Bom fim de semana a todos, bons negócios e avante sucupira! Acorda, sucupira!